Olá, pessoal, eu sou a Júlia Schwartz e estamos dando início a mais um episódio do MaiaCast. E hoje a gente começa com a segunda parte do papo que a gente teve há 15 dias com Lícia e Luísa, minhas irmãs, contando um pouco da trajetória de como que foi o cuidado com a nossa mãe. Falem olá, voltamos. Oi. Oi, gente. No primeiro episódio a gente falou então sobre como que a gente sentiu quando a gente recebeu o diagnóstico de Alzheimer precoce, como que foi que a gente lidou com, com toda aqueles novos cuidados que a gente começou a ter com a mamãe, como que a gente vivenciou essa parte de descobrir um diagnóstico tão difícil para uma pessoa tão nova, né? E aí a gente parou exatamente falando quando que a gente estava cuidando dela ainda no apartamento que a gente morou a vida inteira. Ela ainda estava lá quando a gente recebeu o diagnóstico, né? E falando sobre como os vizinhos ajudaram a gente, né? Na época que olhava ela quando a gente não estava em casa, porque no primeiro momento a gente achou que ela poderia ficar um tempo sozinha antes da gente contratar a primeira pessoa para cuidar dela, né? Isso. E aí o doutor Marcelo foi taxativo com a gente, falando que a gente não podia mais deixá-la sozinha. E aí a gente precisava de uma profissional. Ele, na época, não falou sobre ser cuidadora de idosos ou técnica de enfermagem, ele só disse que ela não podia ficar sozinha. E como a gente ia dar o jeito nisso, ficou as nossas custas de resolver, né? E aí eu queria lembrar, se vocês lembram, como que foi que a gente chegou na pessoa que a gente contratou, a primeira pessoa que a gente contratou para cuidar da mamãe. Se vocês lembram, eu não lembro muito bem como que foi. Ela precisava de uma acompanhante, ele falou que seria uma acompanhante, fazer comida pra ela, que ela não teria mais condição de fazer comida, lavar roupa e tal. E pra acompanhar ela só, mas eu não lembro a pessoa específica de onde que veio. Isso é um sinal de que a gente não conseguiu, na época, a gente nem pensou em contratar uma cuidadora de idosos, a gente já foi Não. direto para uma empregada doméstica. E eu lembro que a gente conversou com essa pessoa, quando a gente contratou, acho que foi eu e você, né, que a gente fez a entrevista com ela e tal, e a gente falou, olha, a gente vai precisar que você cuide da casa, mas que a principal função sua é que fique de olho na nossa mãe. E eu lembro que a gente deixou claro assim, ó, se tiver que faltar alguma coisa, que falte coisas dentro de casa, tipo de limpar a casa, de fazer comida, que a gente dava um jeito nisso, mas que não era para ela deixar de estar atenta à mamãe, né? Isso, e ela ficou muito pouco, né? Porque ela ficou atordoada. A mamãe começou a demandar muito. Ela ficou pouco quanto tempo? Não, Que ela é- deve ter ficado quase um ano, não? Não, ela ficou pouco porque lembra que a mamãe começou a fazer muitas bizarrices, a mamãe começou a tentar sair de casa. Ela não dava conta de cuidar da mamãe, ela falava, nossa, mas ela tá me dando muito trabalho, ela tá me dando muito trabalho, a mamãe deu muito trabalho pra ela, assim, né? Nesse sentido que ela. Porque no início é legal falar assim, comentar, né? Porque é algo que as pessoas não. Acho que os médicos não falam muito sobre essa parte do Alzheimer, que não é todo paciente que tem demência tem, né? É um sintoma que não é todo mundo que tem. Que é a questão de fazer bizarrice, né? Ela não só esquecia das coisas da mamãe. A mamãe deixava, além de esquecer as coisas, a mamãe fazia coisas desconexas, né? Então, tipo, ela colocava detergente dentro da geladeira. Mas o que que ela fazia? Até pegar comida de cachorro, ela pegava, né? Lixo dentro da geladeira, ela já jogou. E ela falava que ia tomar banho, não tomava banho, botava não sei quantas mil roupas, lembra? Ela botava camisola, short, Uma não em botava cima da calcinha, outra. aí depois não botava sutiã. E aí depois falava que ia escovar o dente, não escovou o dente, eu botava sabonete na pasta de dente. No lugar da Nossa, pasta de era uma dente. confusão. E aí, ela doidinha, que ela não entendia qual era o processo, como que fazia. Porque assim, fala pro paciente, fala pra pessoa, olha, não pode, não pode. Mas a pessoa não entende que não pode. Ela não tá entendendo. Ela tá fazendo aquilo sem entender que Sem aquilo. compreensão. Sem compreensão. É tipo, neném mesmo, quando pega alguma coisa que não pode comer, bota inseto na boca. É exatamente o paciente de. E aí, o que aconteceu com essa profissional que a gente contratou, que não era cuidadora de idosos, que é importante a gente falar, que a gente cometeu, esse foi o primeiro erro que a gente cometeu na jornada de cuidado, a gente cometeu alguns, né? Mas o primeiro erro que a gente cometeu foi quando a gente contratou essa profissional, que não quis que a carteira dela fosse assinada, porque ela recebia um auxílio do governo. Sempre essas pessoas vêm
conversa mesmo, falando sobre isso, e a gente aceitou essa condição, porque para ela era importante, e a gente também estava meio que desesperado, porque a gente já não conseguia mais faltar trabalho, ficar com a mamãe sozinha em casa. Então, o primeiro ponto de atenção é esse, é contratação irregular, né? Contratação que não é feita de forma como a lei determina. Isso pode ser, no primeiro momento, uma tábua de salvação, mas isso pode ser um problema, e que virou um problema pra gente, porque a gente foi processado por essa pessoa. O primeiro ponto de atenção foi esse, que apesar dela ter feito o trabalho dela ali, ela pediu para a contratação ser de uma forma, e no final ela acabou processando a gente, e a gente levou o primeiro prejuízo com o processo trabalhista. Então, às vezes, a gente quer resolver a situação, porque a situação demanda uma ação rápida, mas a gente tem que saber como que a gente vai fazer essa contratação, porque senão isso pode virar um problema muito grande. E não é raro a gente ver as famílias passando por isso, as famílias contratando pessoas que são de indicação, às vezes de confiança, né, de outras pessoas, e acabam sendo processadas depois porque essa pessoa se sentiu lesada porque não teve seus direitos lá garantidos, né? Então esse foi o primeiro erro. O segundo erro foi da gente ter colocado logo de início uma pessoa, que no meu ponto de vista, né, que não tinha noção, não entendia ela com crédito como cuidar dela, né? Mas aí ninguém tinha, né? Porque o médico falou bem assim, agora ela precisa de uma companhia. A companhia a gente deu. Mas se fosse um paciente normal de Alzheimer, daria conta durante muito tempo. É porque a da mamãe é uma doença que não é normal. Foi muito rápido. Entendeu? No início servia ela. Aí depois de um tempinho que foi ficando difícil, que aí ela teve que... Mamãe não segurava mais o xixi, tinha que colocar a fralda, mamãe não queria fralda. Né? Não, é verdade, assim, não serve para momento nenhum da doença, né? O paciente, ele tem que ser cuidado por profissional que realmente sabe, que realmente entende, porque a Lu ficava muito atordoada, a pessoa ficava muito atordoada, porque a mamãe já não agia normalmente, né? Agia no quadro demencial fazendo coisas estranhas. Então, ela não tinha a menor noção, não sabia lidar. A mamãe ficou muito nervosa, desencadeou um pânico na mamãe absurdo. Mas é porque também o paciente não é uma companhia, né? Esse também foi, talvez, falta de instrução que não deram pra gente. O paciente não precisa de companhia, o paciente já precisa de cuidado. A mamãe, naquele caso, ela já precisa de cuidado. Então ela precisava de alguém da saúde, que a gente não contratou. Pois é. Então, isso é um ponto que a gente errou tentando acertar. Mas isso é um ponto que eu falo para as pessoas. Toda vez que você recebe um diagnóstico de que seu pai, sua mãe, sua avó, seu tio está com uma demência, você tem que entender que aquilo ali passa agora por um processo de saúde, não é um processo de cuidado tradicional, é um processo de saúde. Aquilo ali, aquela situação, ela só vai piorar, ela não tem como melhorar. Então, a gente tem que partir do pressuposto que a pessoa que está lidando com essa pessoa saiba o que está fazendo, porque não adianta. Foi o que você falou, lembrou aí. A mamãe desencadeou pânico porque ela estava com uma pessoa que ela não fazia mal a mamãe, né? Vamos deixar claro isso. Ela era uma pessoa até boazinha e tudo, mas a forma de lidar não era adequada. E aí a mamãe foi adquirindo crise de pânico, né? Ela voltou a ter crise de pânico, ela tinha muita ansiedade, ela ficava muito nervosa, ela chorava muito quando a gente não estava em casa. Então, essa pessoa tinha que ligar pra gente o tempo inteiro, pra gente falar com a mamãe no telefone, e a mamãe ficava brava com a gente chegava, era uma situação difícil também de ter que lidar com ela quando a gente chegava em casa, né? Foi muito difícil, a gente colocou uma pessoa completamente despreparada. Completa. E pra mim, o maior prejuízo foi esse, né? Nem o prejuízo financeiro, que pra gente isso não tem tanta significância, né? Não significa tanto pra gente, mas o maior prejuízo pra gente foi esse. A gente fez, obviamente, tentando acertar, não tenho arrependimento nenhum quanto a isso, mas se hoje a gente soubesse um pouquinho do que a gente sabe, a gente teria agido de outra forma, com certeza. A gente colocaria um profissional da saúde. Isso. Já direto, isso só demonstra que a gente família, né, que está passando por essa situação, a gente precisa de ser orientado, porque a gente age muito na emoção, no calor da emoção, porque a gente age com desespero de querer resolver a situação. Ela não podia ficar sozinha, então a gente
resolveu colocando uma pessoa ali. Outra coisa que a gente fala que a gente precisa, lá na Maia, a gente fala que a gente precisa orientar o cliente, o paciente, né? A família desse paciente, é que também a gente não consegue enxergar com clareza a situação daquele paciente. A gente não enxergava a mamãe do jeito que ela estava. Tanto que os nossos tios sempre enxergavam de uma forma completamente diferente da maneira que a gente enxergava. Então, assim, às vezes a gente toma decisões e faz coisas de acordo com o que a gente acha e a gente tem muita esperança daquele quadro não ser tão grave, de não estar daquele jeito. Por isso que é bom a gente ter orientação. O Dr. Marcelo conseguiu ajudar muito a gente nesse sentido, né? Orientação muito específica e mostrar para essas pessoas, a família, para os familiares, a realidade. A realidade mesmo do caso, da doença de cada pessoa, né? Porque não é só cuidado de tomar banho, não é só isso, assim, é muito maior do que isso. Assim. Vai muito além do que vai isso. Vai muito além. E aí, depois que a gente ficou com essa profissional em casa, que passaram-se alguns meses, a gente ainda revezava à noite, né? A gente cuidava dela à noite. Então, ela ficava durante o dia e aí a gente ficava com ela à noite no final de semana. Até que ficou muito puxado pra gente, porque a gente ficava muito cansado, porque a gente trabalhava todo mundo. E era muito cansativo emocionalmente falando, né? Porque ela demandava muito do nosso emocional. Era toda hora perguntando a mesma coisa, era toda hora fazendo a mesma coisa, era toda hora andando de um lado para o outro. Eu lembro que ela não ficava parada, ela ficava muito... Ela não era uma paciente que era... Ela não era agitada de agressiva, mas ela era agitada de não ficar quieta. Ela ficava muito ansiosa. Muito né? ansiosa. Era uma paciente que toda hora mexia em alguma coisa e a gente tinha que ficar olhando para ver se ela não estava mexendo com, sei lá, faca, tesoura, se ela não estava mexendo com alguma coisa que fosse quebrar e aí tudo mais. E aí, quando a gente superou essa parte de que a gente percebeu que a gente tinha que colocar alguém à noite, a gente decidiu o quê? A gente decidiu mudar de apartamento, porque ela morava num apartamento um pouco mais antigo, era grande tudo, mas ele tinha escada e estava começando a dificultar, inclusive, pra gente, né? Inclusive para as novas profissionais que a gente colocou lá dentro, que a gente colocou uma outra profissional que ela tinha um pouco de sobrepeso e também estava com dificuldade de subir a escada. E aí, conta aí como é que foi esse momento da gente decidir todo mundo mudar de apartamento. E vocês lembram como é que foi? Lembro. Que a gente percebeu que não dava mais pra ela morar no apartamento que a gente gostava, que ela morava, e era o apartamento que ela amava morar naquele lugar. Foi difícil, né, tirar ela de lá, que ela não queria sair de jeito nenhum. Não queria sair de jeito nenhum, eu lembro da mudança, ela na janela falava, por que vocês estão me tirando daqui? Por que vocês estão me tirando daqui? Ela falava muito isso, mas a gente não teve o que fazer. E aí a gente se reuniu e botou os 5 morando no mesmo prédio. A gente conseguiu dentro do mesmo prédio, todo mundo fosse morar naquele prédio. Outra sorte que a gente deu. Foi Daniel morou junto com a esposa, Fernando junto com a mamãe, que o Fernando não era casado, e nós 3 com os nossos maridos. Então a gente conseguiu e foi quase todo mundo na mesma torre. Foi muita sorte, assim. E a gente fez com que a mamãe morasse do lado da gente. Isso é um ponto que chama a atenção, porque a gente vê pessoas passando pela mesma situação que a gente viveu e com um peso na consciência de tomar uma decisão que vai contra ao que o paciente quer. E aí eu falo para todo mundo. Quando você, de novo, eu bato nessa tecla porque isso tem que entrar na mente da pessoa que está cuidando. Quando você recebe um diagnóstico de demência, você tem que entender que aquele paciente não é mais que aquela pessoa não é mais aquela mãe cuidadosa que cuidava de você. Ela deixa de ter todas as características da sua mãe, como ela era com a gente, e passa a ser de uma paciente, de uma pessoa doente. É muito difícil a gente colocar isso na nossa cabeça e enxergar isso com naturalidade, de uma forma mais simples, igual eu tô falando aqui agora, que já passou e a gente consegue falar isso de uma forma melhor. Mas, quanto mais sobriedade a gente vê a situação, quanto mais lucidez a gente enxergar a situação, as coisas vão ficando menos pesadas, porque já é muito pesado. Então, a decisão de colocar uma pessoa dentro de casa, eu tenho uma amiga que perguntou isso pra mim, que a mãe dela tá com um quadro de Alzheimer também, e ela me ligou, a Ju, e falou assim, Júlia, a irmã dela me ligou, como é que você
colocou uma pessoa dentro de casa. A gente tenta colocar e mamãe não deixa e é uma batalha que a gente trava, né? E aí eu falei pra ela, eu falei, Grazi, a partir do momento que a gente decidiu que era melhor pra gente e pra ela colocar uma pessoa dentro de casa, essa decisão foi tomada primeiro por todos os irmãos e segundo, a gente tentando convencer ela diariamente. E era uma conversa que a gente tinha todo dia. É desgastante? É. Mas a gente tem que fazer do nosso jeito. A gente não pode permitir que um paciente que não tenha mais lucidez, neurologicamente falando, que toma decisão sobre algo do cuidado dela. Então, é muito importante eu frisar isso e eu falo isso para as pessoas que estão vivendo esse momento. Um paciente com demência, qualquer demência que seja, não pode ser o detentor da responsabilidade de tomar a decisão. É igual uma criança de 6, 5 anos que quer fazer alguma coisa e o pai e a mãe falam que não. É a mesma situação. Né? Essa coisa de mudar de casa, inclusive, que é muito... que ela sempre falou que ela queria morrer naquele apartamento, que, né, ela queria ficar lá até o final da vida dela, que era onde ela amava morar e tal. E não é simples mesmo tomar a decisão, mas a gente também não... Isso também não pode ser um problema, mudar de casa, entendeu? A gente, quando a gente entendeu que seria muito melhor, logicamente, pra gente, pra ela, isso não pode ser um problema pra você. Você só tá fazendo bem pro paciente, entendeu? Assim, nós 5, a gente é zero desapegado também, tem isso, né? A gente é zero desapegado. A gente desfez as coisas da nossa mãe com muita facilidade, com muita naturalidade. Porque quando a gente internaliza isso, eu falo isso pra todo mundo, quando a gente bota na nossa cabeça que a gente tá fazendo aquilo com o propósito de fazer o bem, tudo fica muito pequeno. A casa que ela morava, os cristais, os paninhos, nada. A gente se desfez absolutamente de 90% das coisas sem derramar uma lágrima, sem sofrer. Porque a gente sabia que a gente estava fazendo só o bem para ela. Em contrapartida, que a gente não teve isso, mas em contrapartida a gente passou a ficar muito mais perto, né? É por isso que a gente não teve tanto sofrimento assim, porque a gente sabia que a gente estava fazendo melhor para ela. Então a gente ficou todo mundo mais perto. Era todo mundo na casa dela todo dia. Antes de ir pro trabalho, todo mundo passava lá. Era uma logística muito melhor. Ficou muito melhor para ela, porque quando ela morava no outro lugar, a gente não conseguia ir diariamente. Sempre tinha alguém lá, né? Mas não eram 5. Eu lembro que nesse apartamento eram 5 lá, enfiados no apartamento. E ela amava, né? Era o que ela gostava. E aí, depois que a gente tomou a decisão, que a gente mudou todo mundo pro mesmo apartamento, a gente já mudou também com a necessidade de ter pessoas 24 horas cuidado, da gente mesmo cuidar dela, né? De trocar fralda, de colocar para tomar banho e tudo mais. E a gente começou a terceirizar isso. E aí a gente também teve muita dificuldade, eu lembro, de contratar pessoas, porque a gente não tinha nenhum amigo que estava passando pela mesma coisa que a gente, ou seja, que a gente pudesse trocar figurinha, né? De pesquisar profissional, de saber como é que faz, nada. Nada, a gente não tinha ninguém, a nossa família da nossa própria mãe. Nossos avós já tinham falecido, então a gente também não tinha contato com ninguém, né, da época que cuidava deles. E aí a gente foi na raça tentar achar alguém. Até que a gente achou uma que indicou a outra. A outra, que foi... que foi uma que... aquela profissional indicou a Nora, que também não eram cuidadoras de idosos, não eram formadas. Que depois indicou vizinha e tudo mais. E aí ficou um quadro de profissional lá dentro de casa... Que tinha muita picuinha, tinha muita fofoca. Profissional, entre aspas, né? Porque já não eram profissionais da área. Já não eram cuidadoras de idosos formadas. Né? E aí, elas começavam a criar picuinha. E aí, uma falava mal da outra. Apesar de serem da família, ainda assim tinha essa dificuldade, esse atrito. E aí, a gente, além de tudo que a gente estava vivendo, a gente começou a ter que gerenciar pessoas. Gerenciar aquela casa como se fosse uma empresa, né? E aí, a Alicia que assume mais essa responsabilidade naquele período, porque sempre tem que ter alguém que puxe essa responsabilidade, porque não adianta também deixar tudo... Todo mundo mandar, né? Mandar, sempre tem que ter uma pessoa que era chefe das coisas, mas delegando para os outros as responsabilidades. E aí, a gente começou a ter que olhar aquela casa, aquela situação toda como uma empresa, né? E aí, a gente começou a fazer... cuidar daquelas pessoas como funcionários, além da gente cuidar das contas, né, como uma empresa. Então, a gente fazia separação de tudo, né, a gente fazia compra, dividia absolutamente tudo entre 5, né, ou tudo. Quando uma época ou outra um não estava podendo, a gente dividia em 4 ou 3.
Mas a vida inteira a gente fazendo isso, né? E aí também é legal de falar, assim, que todo mundo acha que o mais caro é o cuidador, ou que é a pessoa que vai tomar conta do paciente ali, né? E, na verdade, tem muita demanda por trás disso. Que é fralda, é remédio, é comida. Então, assim, ele não é lenço umedecido, é uma fralda específica, porque às vezes empola. Então, assim, não é assim, eu botei o profissional e acabou. Nada disso, nada disso. Então, a mãe usou sonda muito rápido, a gente vai chegar nessa parte, então a gente tinha que ter alimentação específica. Buscar lá longe essa alimentação. Você tem que entrar com o processo na farmácia cidadã para buscar essa alimentação, esses remédios. Os remédios são caros. Então, assim, é muito rolê por trás do cuidado só, que a gente fala que a gente tinha que a gente precisava de muita energia para cuidar, é porque não é só o profissional ali na sua casa cuidar do paciente, pronto. É cama hospitalar que ela precisou, então precisou de tripé para botar a alimentação. E eu posso Cadeira ficar listando de aqui, banho. cadeira de banho, cadeira de roda. Mas também vale falar, a gente tem uma vantagem, né? Somos em 5. Então, assim, tudo bem que sempre tem alguém que fica mais sobrecarregado, que, tipo, a Alicia cuidar desse monte de funcionário. Deus me livre. Eu acho que foi a pior parte, assim, né? Mas separava um pouquinho as coisas, né? Só que também o problema, entre aspas, é que o paciente adoece muito. Então não era uma. Tipo assim, a mamãe sempre tinha febre, lembra? Aí. Tá. Tem várias intercorrências no decorrer Que não são muito do dia a são dia, né? gravíssimas, mas assim, era muito intercorrência. Aí do nada ela tem febre. Aí. Enfim. Não era uma coisa linear, né? Era altos e baixos. Todo dia tinha uma situação. Se não era funcionário, era febre, era comida que faltou, era aquilo. E aí tem uma... Eles falam muito assim, o paciente com Alzheimer parece um nenenzinho. Nada disso, gente. Isso não chega nem perto da realidade. Não tem nada a ver com o neném. Nem a maneira como ele se comporta tem a ver com o neném. Quando você fala assim, porque não tem... Eu acho que a gente fala muito isso. Não tem quando o neném faz... Que eu até falei aqui sobre isso. Mas, assim, eu nem deve usar esse exemplo, porque não tem nada perto de ser parecido com o neném, né? Porque o paciente com demência, com Alzheimer, o paciente, ele fica doente. E ele fica doente, é isso que a Luísa falou, ele adoece o tempo inteiro, assim. Não é um cuidado, porque quando a gente fala de neném, a gente acha que... É só muito cuidado, mas não é. Não é. Não é cuidados básicos. É o paciente completamente sensível. Ele é sensível. Tudo ele fica doente. Tudo muito tem uma infecção urinária. A imunidade é muito mais baixa. Né? Mas quando... Isso é uma chave que vira no quadro, né? Quando a gente sai da fase inicial do Alzheimer, que a gente vai para a fase intermediária, é uma chave demais. Que vira. E aí, como essa chave virou para a mamãe, é importante a gente falar. De novo, a gente caiu no erro a gente não aprendeu com o erro de não ter colocado profissionais cuidadoras ou técnicas de enfermagem dentro de casa. E aí uma profissional, eu conto isso para todo mundo, uma profissional, quando foi dar alimentação para a mamãe, eu acho que foi o almoço, na época, e a mamãe já estava comendo uma comida pastosa, ou seja, amassadinha. Essa cuidadora essa profissional não viu que estava quente a comida, e aí acabou queimando a boca da mamãe. A mamãe, ao invés de cuspir, que normalmente é o reflexo, né, da gente, ela broncoaspirou essa comida, e essa comida foi pro pulmão. E aí foi, eu acho que a pior intercorrência que a gente presenciou em casa. A gente nem estava em casa, né? Não, que a gente presenciou. A gente presenciou que ela ligou pra gente. Aí a gente também socorreu. É outra coisa que aconteceu quando a gente não tem um profissional qualificado. O que acontece, né? Ao invés dela ligar pra ambulância, ela me ligou. E aí... minha filha, o mundo caiu. Aí ela me ligou, aí eu falei, o que tá acontecendo? Não, a dona Alicia tá broncoaspirando aqui e tal. Aí eu falei, liga pra ambulância. Mas um parênteses. A outra sorte que a gente teve, trabalhava eu, Alicia e Daniel junto. Aí nisso, que a Alicia já fica muito desesperada, ela já começa a gritar, o que tá acontecendo? Eu e Daniel, a gente já empresa toda parou isso. Aí ficava muito atento. Aí eu falei com ela, liga pra ambulância. E ela falava assim, eu não consigo ligar, eu não sei o número.
E eu também não sabia o número da ambulância. Aí eu falava, liga pra portaria. Aí eu lembrei que a menina da portaria fazia técnico de enfermagem. Aí eu falei, liga pra portaria, manda ela ligar. Aí eu falei, Luísa, liga pro seu marido. O ex-marido da Luísa tava no negócio e manda ir no quarto andar porque tinha um vizinho. O ex-marido da Luísa tava em casa. Tava em casa. E tinha vizinho, socorrista, bombeiro, médico, A sorte que Deus abençoou, o Pedro foi batendo na porta de todo mundo, achou o socorrista chegou. Aí isso já ligamos pra Júlia, ligamos pro Fernando, que já trabalhava em outros lugares, né? Eu acho que a Júlia chegou primeiro, né? Primeiro. Ela Júlia trabalhava Vitória, pertinho, trabalhava Vitória. Eu cheguei em 5 minutos. Júlia chegou em 5 minutos, aí conta como que você pegou ela lá. Aí quando eu cheguei em casa, que eu vi a mamãe já tava deitada no sofá, ela já tinha parado ela ficou sufocada, né? Então já tinha voltado a respirar, mas ela tava azul, de tanto tempo que ela ficou sem respirar. Ela tava muito, muito, muito debilitada. E aí ela já tava virada, que o médico já tinha colocado ela na posição lateral para fazer ela respirar. E aí a ambulância chegou perto de mim. Então eu cheguei e a ambulância logo chegou. E aí a gente tirou ela de casa. Eu e Daniel tiramos ela de casa. Isso foi A gente outro colocou ela num lençol, assim, Isso pra gente foi. ter mais agilidade no atendimento, porque apesar dela não ter. Ela não tá mais sem respirar, ela tava respirando com muita dificuldade. Então ela tava com uma oxigenação muito, muito, muito baixa. Então ela já tava quase parando de respirar de novo. E aí eu e Daniel, a gente tirou ela, a gente desceu com ela no colo. Isso foi um show de horror. Nossa. E aí a ambulância ficou esperando lá fora. E aí eles pegaram a gente na Os portaria médicos já. ajudaram, 2 médicos bonzinhos, eles até mudaram depois. Botaram ela num lençol, a cena foi horrível mesmo. Foi, Eu porque lembro que eu entrei, na hora que eu entrei, saí de novo, que eu quase desmaiei ali. Eu lembro que o Siddhartha chegou e falou, sai, não vê, que você vai ficar doida. Eu não consegui ver, não consegui. E aí alguém foi com ela na ambulância pro hospital. E aí... A da ambulância. A Luísa, que era a rainha da ambulância. que a gente lá em casa tinha umas separações fixas, assim. Eu nunca andei de ambulância com a mamãe, acho. A Luísa que sempre andava. A Luísa sempre que andava. Fernando, Daniel, às vezes. Daniel andou um pouco também, né? Fernando também. Mas aí qual é o ponto, assim? Hoje a gente conta até um pouco mais tranquila, rindo da situação, do pavor que a gente viveu, né? Mas é determinante a forma como a profissional reage a isso. Recentemente a gente teve um caso idêntico, não de uma negligência na hora de ofertar comida para o paciente, mas o paciente se engasgou também com uma técnica de enfermagem que estava lá pela Maia, na residência desse paciente, e ela conseguiu fazer a manobra de desengasgo imediatamente. Ele nem chegou perto a ficar asfixiado ou sem respirar igual a mamãe ficou. E aí a gente recebeu uma mensagem do cliente depois dizendo, olha, queria muito agradecer, porque a técnica de enfermagem salvou a vida do meu pai. Meu pai estaria morto se a gente não tivesse como profissional dentro de casa, porque a gente não saberia tratar o meu pai como a gente tratou. Então, isso é importante a gente falar, porque quando a gente fala do serviço da Maia, principalmente, que a gente fala para as pessoas da importância, às vezes as pessoas acham que é coisa de papo de vendedor, né? Quer colocar... Imagina. Não, mas às vezes pode achar que a gente está querendo falar que é necessário um cuidador quando o paciente ainda está andando, está independente e tudo mais, mas não é, gente. A mamãe estava fazendo absolutamente tudo. Ela falava, ela andava, ela inclusive comia, ela tinha a mobilidade de comer sozinha, mas nesse momento a profissional estava dando para ela. Porque também ela ficou rebaixada. Eu acho que foi uma época que a gente fez alteração de remédio. Mamãe rebaixou um pouquinho e aí essa cuidadora teve que dar comida pra ela na boca, porque ela não precisava. Mamãe Ela não comia precisava. sozinha. E aí, quando a gente fala da importância do profissional de saúde, é por causa disso. É porque ou você tem uma situação em que a pessoa quase falece na sua mão, ou você tem uma pessoa que sai ileso de uma situação que pode ser normal, porque o paciente, quando ele está em estado de demencial, ele tem essa dificuldade de deglutir muito rápido, né? Ele perde essa E as coisas essa pioram de coordenação. um dia pro outro, assim, mesmo, assim, né? Tem uma hora você deglute, outro dia você não tá deglutindo, acontece alguma coisa, você não consegue mais. E a mamãe tava bem, vale falar que a mamãe tava bem, a mamãe tava falando, a mamãe tava andando. Nessa época ela ainda nem usava cama hospitalar. Não usava cama hospitalar, não usava fralda o dia inteiro, só usava fralda pra dormir. E ali, o que salvou a vida dela foram os médicos que moravam no prédio, que se não tivessem pré-médicos ali, ela com certeza teria ido a óbito ali naquele dia. Saiu de casa, ficou 3 meses internada, perdeu
tudo que ela tinha, toda a autonomia que ela tinha. Então, ela saiu com sonda de... Aí ela saiu de casa, né, com essa independência e voltou pra casa já com uma sonda de gastrostomia. Depois de 3 meses internada, com várias... pneumonia de repetição grave. Foi nessa primeira vez internada, inclusive, que os médicos falaram pra gente que realmente não tinha jeito. Chamaram a gente num domingo. Vem todos pro hospital. Vocês lembram disso? Não? Lembro, chamaram a gente, falaram que era pra fazer traqueostomia. Ah, mas não lembro que era domingo. Eu lembro que a gente tava numa salinha muito pequenininha. Eu lembro que foi num domingo que me chamou a atenção, assim, que é grave, né? Num domingo, por que não chamam... Que foi a primeira vez que falaram, assim, muito abertamente. Eu lembro que a médica ficou com muita pena da gente. A Alicia chorava muito quando a médica falou. E ela ficou com muita pena. Ela falava assim, ai, vocês são muito novas pra passar por isso, lembra? Foi. E aí ela foi a pior piora dela, né? Porque dali foi de ladeira abaixo. Esse momento foi um momento que é importante a gente falar também sobre uma outra coisa. Quando eles falaram pra gente que eles queriam colocar a traqueostomia na mamãe, porque falaram que ela era praticamente impossível dela vir a conseguir sobreviver com a gastrostomia, né? Que ela estava com muita pneumonia de repetição, ela já estava no último no último antibiótico de amplo espectro, né? Que fala. E aí, quando falaram isso pra gente, que falaram que ela colocaria a traqueostomia, nós 5, imediatamente falamos em conjunto de que a gente não ia permitir que ela fizesse uso de traqueostomia, porque não era o desejo dela. Por acaso, a gente teve uma história dentro da casa dela, né, com os pais dela, que o nosso avô ficou acamado durante 2 anos, eu acho, né, com o uso de traqueostomia. E ela, que cuidava deles na época, falava muito isso pra gente, né? Olha, pelo amor de Deus, vocês não me coloquem igual papai, não. Eu não quero ficar igual papai. Isso de conversa fiada dentro de casa, assim, né? Às vezes a gente fala as coisas sem saber a importância daquilo. E aí, quando ela falou isso pra gente, a gente atendeu o desejo dela, né? E a gente teve um problema muito sério dentro da nossa família, com parte dos irmãos dela, porque não aceitavam essa decisão nossa de não ter uma intervenção tão severa, né? Em relação ao estado dela. E pra gente era, ou ela usa a gastrostomia, ou ela não vai usar. Tráqueo. A gastro, ou ela usa a gastrostomia na barriga, ou a gente não vai colocar tráqueo. A gente não tinha nenhuma hipótese, nenhuma chance de colocar tráqueo. E o médico ficou até meio bravo com a gente na época, porque ela, nessa época, ela devia estar com o quê? Com 56, 57 anos. Não era uma pessoa muito... Não era nem idosa ainda, né? E a traqueostomia não era uma coisa divulgada, porque depois do Covid, todo mundo sabe o que é, né? Na nossa época, como a gente não tinha muita informação, era uma coisa assim, ela nunca mais vai se recuperar. Tipo, era uma coisa muito grave na nossa cabeça atrás. Mas é mesmo. A traqueostomia para um quadro de Covid, ela é de uma reabilitação provável. Agora, a traqueostomia para um quadro demencial piora só o quadro, porque a pessoa deixa de ter essa função de pensar em respirar, em comer, entendeu, Luísa? Então, a traqueostomia naquele momento era algo completamente absurdo e grave como é. Hoje, a informação sobre traqueostomia é completamente diferente. Portanto, que quando chamaram a gente para conversar, a gente nem sabia o que esperar. Ninguém sabia o que era traqueostomia. Sim, eu entendo que a divulgação do que é o procedimento. Hoje todo mundo entende que traqueostomia, porque quando a mamãe, inclusive, falava sobre isso, era uma coisa assim, acabou, que realmente, se colocasse, acabou a vida dela mesmo, ela nunca mais ia sair. Mas hoje as coisas são muito mais divulgadas. Na nossa época, a gente não sabia. Sim. Entendeu? E aí, bom, enfim, aí a gente decidiu que a gente não faria essa intervenção e optou pela gastrostomia e ela recebeu bem. Apesar dela ter voltado para casa acamada, com gastro e tudo mais, ela sentava ainda, né? Ela tinha um pouco de mobilidade, ela levantava, dava alguns passinhos. Ela voltou a comer umas coisas bem líquidazinhas, assim, né? Pastosas, né? Pastosas. Ela voltou. A gente fez uma fono com ela muito boa, fono muito boa. Conseguiu, mas assim, nunca mais falou, nunca mais comeu de verdade. Depois daquilo ali, a gente... custava escutar a vozinha dela, né? Não falava mais. Não falava, E aí foi quando a gente entrou quase saindo dali do hospital. Ela ficou alguns meses em casa, a gente contratou fisioterapeuta particular, a gente tentou várias fisioterapias. Técnica de enfermagem. Aí a gente contratou técnica de enfermagem, porque ela usava sonda, né? Então essas outras 2 pessoas não podiam cuidar dela.
E, assim, é irônico falar, né? Mas essa profissional que foi negligente com a mamãe, né? E que ocasionou isso tudo, de que ela broncoaspirou e que ela não soube reagir, não sabia ligar pra ambulância e tudo mais, ela acabou entrando contra a gente. Ela entrou com um processo judicial contra a gente. Na época, ela engravidou. Nesse meio tempo, a mamãe hospitalizada, ela engravidou. A mamãe estava internada, enfim. E aí ela não podia cuidar da mamãe porque a gente não tinha condição de manter uma profissional que não era nem cuidadora de idosos, nem técnica de enfermagem para cuidar da mamãe com sonda, toda dependente, usando fralda e tudo mais. E aí a gente não tinha mais espaço para ela ali. E aí ela acabou sendo demitida, mas ela entrou com processo judicial porque ela estava grávida, pedindo reintegração, né? E aí eu lembro que a juíza me marcou muito, que a juíza, eu era advogada, eu sou advogada, né, mas na época eu estava atuando um pouco ainda, e aí ela falou pra mim assim, doutora, eu sinto muito o que você está vivendo. Ela falou isso abertamente, eu sinto muito o que a senhora está vivendo, eu entendo que isso é algo que legalmente eu não posso debater, né, porque a lei fala mesmo que a gente não pode demitir uma pessoa grávida, mas eu entendo a fragilidade do momento e entendo o quanto que essa pessoa está sendo maldosa em fazer isso com vocês. Porque ela podia ter feito um acordo com a gente inclusive tentou, né, acordo com ela. Ela foi muito irredutível. Eu lembro que ela quis levar para frente o processo judicial, até que a gente não conseguiu acordo e a juíza teve que fazer nem a no sentença. Processo, nem na justiça, nem não nada. quis. Foi o segundo processo judicial em 3 anos que a gente estava enfrentando e com uma situação muito crítica dentro de casa. Então a gente já estava vendo a mamãe de um jeito muito, muito complicado. Quando a gente volta para casa, a gente conseguiu contratar técnicas de enfermagem, a gente conseguiu formar uma equipe, mas ainda assim era uma dinâmica muito problemática, porque a gente não tinha medicamento, faltava todo santo dia, parecia que elas não conseguiam fazer uma conta. A gente fazia planilha, a gente fazia o que fosse na lista, a gente dividia. Separava por dia, por semana. Mas aí a gente tentou de tudo, a gente fazia várias formas. E aí o que é importante falar assim? Por que então com a Maia dá certo cuidando dos medicamentos e por que com a gente não dava certo, sendo que somos as mesmas pessoas, né, criadoras da empresa e que não dava certo quando a gente cuidava? Porque a gente não tem um envolvimento emocional naquilo, né? Quando a gente tá no olho do furacão, que a gente tem a responsabilidade sobre tudo na vida daquele paciente, desde comprar a fralda que a pessoa vai usar, até a comida que ela vai receber, né, via sonda, a gente passa por questões emocionais muito críticas, né? Então a gente ora tá chateado, ora a gente tá com medo dessa pessoa falecer, que é uma iminência, né, de morte o tempo inteiro, as pessoas falando sobre isso com a gente. É um luto que a gente vive todo santo dia, onde essa pessoa vai definhando cada vez mais e a gente parece que as coisas vão escorrendo na nossa mão. Então, quando a gente está envolvido emocionalmente nessa situação, a gente realmente fica de mãos atadas e muitas vezes a gente não consegue lidar com aquilo tudo que demanda. Então, quando a gente pensou em criar uma solução que cuidasse dessas famílias, porque a ideia da Maia é acolher essas famílias, a gente tirar a responsabilidade de coisas que são muito importantes e que são difíceis de lidar no dia a dia, né? Que desgasta no dia a dia, né? A compra de medicamento. Aí da farmácia cidadã abre processo. Isso é muito desgastante. Você perde praticamente o dia inteiro. Né? A pessoa que cuida, ela fica lá, sua senha é número 10, mas você só é atendida depois de horas, né? E é o desgaste de você abrir o processo. Você não sabe como abre o processo, você não sabe o documento que precisa, você tem que ir lá 50 vezes para conseguir. Hoje as coisas estão um pouco mais fáceis, né? Porque a gente está com acesso à internet de uma forma mais ágil, né? Inclusive dá para abrir processo na farmácia cidadã hoje pela internet, mas antigamente não tinha. A farmácia cidadã não era onde que é hoje. A farmácia cidadã era no centro de Vitória, gente, e era um buraquinho, assim, você entrava num buraquinho e não tinha lugar para sentar, a gente ficava sentado nas escadas, assim, e o que é mais triste é que a gente ia buscar o medicamento, a dieta, no caso, para a mamãe. Mas a gente via gente idosa, doente, e a gente ainda vê isso, né? Indo lá com as suas próprias perninhas, mal conseguindo andar para pegar os medicamentos. Então é uma situação muito triste. Então a gente, quando tá nessa situação de cuidar de alguém doente, a gente vê doença o tempo inteiro. A gente lida com
E o nosso telefone toca, a gente fica com medo de que é alguma coisa que aconteceu. A gente senta para conversar, a família, né? Então vamos sair nós 5, vamos sentar, vamos tomar uma cervejinha. A gente acaba falando sobre alguma coisa muito exaustivo. Que é difícil de lidar. A família da mamãe, que por sua vez teve toda boa intenção, mas acabou contrariando um pouco do que a gente decidiu e aí ficou sem falar. Hoje a gente tá tudo super bem e tal, mas foi um fato que passou e a gente não esconde isso. E a gente não esconde isso, a gente fala sobre isso com tranquilidade. Porque são coisas que marcaram, né? Então, assim, a falta de ajuda das pessoas que eram mais velhas que a gente. Então, a gente vai ficando, eu falo entre a gente que a gente vai ficando órfão. Parece que todo dia a gente ia ficando um pouquinho mais órfão, né? Porque... Mas tem uma história que uma vez a tia Fátima falou comigo lá no enterro da vovó e do vovô. Foi da vovó, que foi a última a morrer, né? Ela falou que agora ela era o topo a próxima a morrer, né? Nós. Chegamos nessa fase. Tipo assim, porque a gente passou por isso muito nova, né? Não tem mais ninguém em cima da gente. Nossos avós já foram, né? Então, é isso. A gente vai ficando órfão mesmo e todo dia de pouquinhas pessoas. Você fica sem amigo. Sua vida é tão envolvida naquilo que você não tem tempo, você não consegue encontrar seus amigos, você não consegue... A gente tem uma colega nossa que está passando por isso, que ela fala, eu não consigo ir aniversário, eu não consigo mais, você não consegue. A gente acaba não vendo graça nas coisas, né, gente? A gente não consegue rir pra vida do jeito que a gente ri, que a gente ria antigamente. As coisas vão ficando um pouco cinzas, né? E aí entra a importância da gente estar junto com pessoas, né? Da gente estar também numa rede de apoio. A gente não consegue passar por isso sozinha, e aí a ideia da Maia surge por causa disso, porque a gente de fato não consegue fazer sozinho. Então, se você é filho único, se você tem briga dentro de casa, né, igual a gente tem vários clientes que é uma família irmãos já que não se falam, né? não se falam. Então, a ideia da Maia é da gente trazer essas pessoas, né, se envolverem novamente, e eu tenho muito orgulho de falar, assim, que uma das nossas primeiras pacientes, ela já faleceu, mas ela ficou com a gente durante muito tempo, quase 2 anos. E aí a filha me contratou. E a filha era muito nova também. E ela também estava passando por isso numa situação como a gente. Ela na época tinha 30 e poucos anos. Não era algo que era para ela passar naquele momento. E ela e a irmã também, nova, brigavam muito. E elas estavam sem se falar. E aí, quando ela me contratou, ela ligou e falou: Júlia, olha, eu não aguento minha irmã, ela não me ajuda em nada. E aí, quando você ouve o outro lado da história, é a mesma coisa, né? Olha, eu não aguento minha irmã. Porque realmente é difícil. Cada um sabe o tamanho da sua dor, né? Cada um sabe. E aí, com a Maia, elas voltaram a se falar. Elas viveram o enterro da mãe de uma forma unida, juntas, as duas decidindo juntas o que fazer com aquela situação toda. E elas agradeceram no final das contas, porque elas passaram por isso de uma forma mais leve os últimos anos, né? Então, a ideia é essa, de quando você se vê nessa situação, as coisas vão desaparecendo do seu lado, né? As pessoas vão sumindo. É muito a cor vai sumindo. É muito louco. A gente também vai se enfiando na doença da nossa mãe, porque o nosso foco era todo ela, né? A gente também vai se fechando. Nós 5 também a gente é um pouco assim, né? A gente foi se fechando para cuidar dela, que... Não, e se você não tem apoio, a gente tinha muito um outro, né? Mesmo assim faltou apoio, né? Mesmo assim faltou apoio no sentido de gente mais velha, orientação, a gente não tinha isso. Então, só a gente por nós mesmos. Mas a Maia tem um papel importante nesse de acolher, de orientar, de falar... Até pro próprio cuidador, né, pra pessoa que está cuidando, conseguir se cuidar também nesse processo de doença, que é muito difícil. A gente conseguiu fazer terapia, nós 3 fizemos nessa época. Eu lembro que a nossa psicóloga falava assim: Lícia, mas você precisa cuidar de você tá grávida. E eu falava assim: não, eu não preciso cuidar de mim, não. Esse menino aqui tem pai, eu vou cuidar da minha mãe, que não tem ninguém, só tem a minha. Eu falava, a gente arregaçava a manga mesmo, mas porque faltava acolhimento, faltava orientação, faltava direção, né? E a gente lá na Maia, a gente tenta fazer isso com toda a família que chega. A gente tenta fazer a gente tem um olhar muito empático em razão de tudo que a gente viveu. Então, eu falo que com a Maia, a família se sente um pouco abraçada. Exatamente, realmente. Abraçada.
E aí, enfim, a gente cuidou da mamãe durante muito tempo em casa, até que a gente levou ela para morar numa casa de repouso, porque a gente se viu muito sobrecarregada e a gente achou uma casa de repouso, um lar de longa permanência, né? Que realmente era um lar para ela, né? De pessoas muito maravilhosas que eu indico hoje, de olhos fechados, que é a casa A Usura, que é na Mata da Praia. E aí a mamãe viveu lá os últimos 2, 3 anos de vida dela, né? Foi muito importante pra história dela e pra nossa história. Fez uma diferença danada. Porque foi quando a gente teve o acolhimento que a gente falou que a gente não tinha, né? Então a gente tinha pessoas que amavam a mamãe, que simplesmente amaram a mamãe, assim, né? Que a mamãe entrou lá, a mamãe sorria pra elas, elas ganhavam o dia, assim, parecia que era filho da mamãe, né? Parecia que era avô de filho. E o seu Seisuke, que é dono da clínica, é um cara que tinha missão de voltar a falar. Ela vai voltar a falar, ela vai voltar a andar, e ele tinha missão de vida. E ele não sossegou. Enquanto ela não falou café e bom dia com ele, eu lembro que ele chegava lá todo animado, e enquanto ela não ficou em pé. Deu aqueles passinhos. Deu os passinhos, né? Era missão de vida. Então, é isso, cara. Quando a gente tá envolvido numa doença, mas a gente tem pessoas do nosso lado que ajudam a gente. Então, assim, ó, a gente, desde o episódio passado, a gente fala sobre isso, né? A gente fala do vizinho, a gente fala do porteiro, a gente fala do médico socorrista, a gente fala da porteira que é técnica de enfermagem, né, que ajudou. A gente fala do porteiro que naquele caso foi quem ligou para a ambulância. A gente fala da casa de repouso, a gente fala das pessoas que vão chegando até nós e às vezes, assim, a pessoa que vende a dieta, né, que facilita a nossa vida, que entrega no motoboy e tudo mais, a gente tem que tentar enxergar essas pessoas como anjinhos, assim, e a gente se agarrar a elas. As pessoas que entendem a nossa dor, entendem o que a gente está vivendo, a gente tem que trazer para perto da gente. E afastar das pessoas que não entendem. Porque passa, no final das contas, tudo passa. A gente volta a falar com a família, depois que as coisas acontecem. A gente volta a falar com os amigos, né? A gente volta a ter uma vida colorida de novo e tudo mais. Mas a gente também precisa passar por esse processo, reconhecendo e valorizando a importância dele, né? É um processo longo, difícil. Não dá nem pra falar que a voz embarga, né, gente? Se a gente for lembrar realmente do fundo do coração, tudo que a gente passou é porque a gente foi ensinada a levar a vida desse jeito, enxergar a vida de outra forma, falar disso. Nunca, jamais que ela permitiria que a história dela fosse diferente do que é, né? Até a própria Maia, da forma como a gente fala, como a gente ri de todos os episódios que tivemos, que foram muito difíceis. A gente olha pra trás. Drama. Eu tava essa semana, segunda-feira, fui falar com uma garotada aí do Sacré-Cré, né? Do Sagrado Coração de Maria da escola. E aí fui falando sobre a Maia, como que nasceu, por que nasceu. E aí contando, né? Que a mamãe ficou doente. Essa história toda que a gente vem contando. E aí a professora, a pessoa que estava lá coordenando o evento, falou: nossa, mas você não é da área da saúde, você formou em direito, tipo, você já advogava, por que você foi se enfiar nisso, assim, nada lé com cré, né? E aí eu falei, porque eu gosto de ver a vida pelo copo cheio e não pelo copo vazio, né? A gente tem a possibilidade da gente pegar uma história que a gente vive e impactar outras vidas, ou positivamente ou negativamente. Ou a gente vai olhar para aquela dor falando o quanto ela é só difícil, o quanto ela é só traumática, ou a gente vai ver beleza nas coisas, porque a gente via beleza, né? A mamãe doentinha e um sorriso dela era importante pra gente, a mamãe doentinha enquanto ficava em pé era importante pra gente, então a gente começou a ver beleza onde de fato existia. E eu acho que esse que é o X da questão para as coisas ficarem menos pesadas, porque é muito pesado, né? Não tinha essa de reclamar que é muito cansativo, que é muito difícil. Obviamente, no dia do diagnóstico foi um problema muito sério, foi algo muito difícil pra gente, mas toda internação que a gente ia, a gente pisava no quarto, era alegria do início ao fim, fazendo brincadeira, e tirar óculos, botar óculos, bota ela bonita, tentar botar ela em pé. Nossa, sempre mexia com ela até o último respiro da vida dela, que foi até os últimos 18 dias que ela ficou internada para falecer, foi cercado de alegria, assim, né? Porque a gente nunca viu de forma diferente, não adianta. A gente tem que pensar sempre no paciente, né? É ele que é a pior situação, quem passa é ele. Pra ele é pior do que pra gente. A gente depois recupera, né? Faz uns tratamentos. Mas na hora, a gente tem que pensar sempre em dar
alegria pra quem tá lá. Porque todo mundo pensa, mas ela já tá muito doente, ela não vai, ela nem sabe. Muita gente falava assim, você acha que sua mãe reconhece vocês? Eu achava, até o dia que ela morreu, eu sabia que pelo menos os 5 ela sabia. Mim, no dia que ela faleceu, ela falou que me ama. Ela falou, eu tenho certeza, Ela minha tia já não escutou. falava há 4 anos. Aí minha tia escutou ela falando pra mim, te amo. Ela falou pra mim, eu juro. Mas tava lá, né? Então, E eu falava com ela, você me ama, mãe, você me ama. E ela falou, te amo. E morreu no dia que ela me falou que ela me ama. A gente tem que olhar, é uma opção, né? E a gente olha sempre o lado bom da vida. A gente já passou por muita coisa, muito novas, né? A gente já viveu momentos muito difíceis. E eu acho que a gente tem que... É legado, né? É o legado que as pessoas vão deixando na nossa vida. Então, de certa forma, as pessoas que já partiram importantes pra gente, que são nossos avós, vovó e vovô, né, mamãe, deixam legados pra gente. A gente foi ensinado a viver a vida de um jeito e a gente vive essa vida assim. E muito curioso que quando eu lembro que vovó estava doente, vovó e vovô estavam doentes, e ela cuidava dos dois. Isso é muito curioso de falar. E ela amava a fono que cuidava da vovó. Ela amava a Esther. Ela amava. E ela falava assim, Esther, depois, né, que as coisas ficarem melhores, vamos abrir uma casa de repouso, vamos cuidar dos velhinhos, que eu amo cuidar de velhinho, não sei o que. Ela falava isso com muita paixão. E ela falava como se realmente ela conseguisse... Ela vislumbrava isso, né? E a Esther amava a mamãe e falava. E aí depois as coisas foram acontecendo, a Esther ficou sendo a fono da mamãe durante muitos anos, né? A Esther ficou com ela até o final. E aí cá estamos nós agora cuidando dos idosos. Igual era um sonho dela, né? E sem planejar, sem nada. Só falta a Esther. Mas a Esther ainda atendeu a gente, né? Atendeu através da Maia, mas aí mudou de cidade. Mas a mamãe era formada em serviço social, né? Ela tinha paixão por cuidar das pessoas, cuidar dos outros. E eu acho que ela passou isso um pouco pra gente. E a gente tá tentando levar a missão aí, né? Cuidou de 5 filhos sem reclamar, sem enlouquecer, né? Mas é isso. Bom, chegamos ao fim, né? Eu acho que a gente contou toda a história, né? Eu acho que a gente falou tudo que a gente devia, tudo que a gente sente, né? O que a gente pode falar para as pessoas. Se a gente puder aconselhar as pessoas que vivem nessa essa jornada de cuidar de alguém que tanto ama, é isso, é ter um olhar alegre, feliz para a vida, amoroso, cuidadoso e paciente, né, gente? Paciência é a chave do sucesso para tudo dar certo. E que no final das contas tudo passa, né? Tudo passa. E a gente está aqui hoje com essa missão e temos uma missão clara, nítida, que é de impactar a vida dessas famílias que cuidam de pacientes idosos e a gente só está começando. Certo? Sim. Obrigada, gente. Até a próxima. Beijos.